Olá, escritores! Sejam muito bem-vindos ao Pode Escrever, o podcast que veio para dar voz e empoderar os escritores de todo o Brasil. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Giovana. Ela tem um projeto lindo e dentro desse projeto, ela tem o desejo de escrever um livro. Na verdade, ela já tem um e-book e esse e-book vai se tornar um livro físico em breve. Eu trouxe ela para contar para vocês sobre o que é esse projeto. Giovana, muito obrigada por ter vindo. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Ana. Conta para o pessoal sobre o que é o teu projeto, qual é o objetivo, como começou. Conta a tua história para a galera. Bem, então eu trabalho há alguns anos como gestora de pessoas, né? E depois, quando engravidei no meu primeiro filho, que tem 7 anos hoje, eu comecei a estudar mais a fundo sobre educação de filhos e comecei a fazer especializações e tudo voltado para a área da mente humana, né? Então a minha primeira formação é Direito. Nada a ver. E aí depois que eu decidi que eu não iria trabalhar com Direito, né? Não ia para essa área, eu estava trabalhando como coordenadora de RH numa empresa e eu fui fazer uma especialização em gestão de pessoas. Nesse tempo aí, eu trabalhava com treinamento, desenvolvimento, toda a parte de treinar mesmo pessoas ali, desenvolver parte comportamental, tudo isso, né? E depois disso, quando eu engravidei e resolvi sair da empresa. Quando eu saí da empresa, eu nunca deixei de estudar, mesmo não trabalhando, não estando no mercado de trabalho, né? Porque eu sempre gostei de estudar muito. Não é à toa que fiz Direito. Tem que gostar. E aí eu fui e fiz aconselhamento familiar, logo depois fiz psicanálise, aí depois fui me capacitando, vendo algo para ter uma educação intencional com o meu filho, né? Então eu tinha um filho só, nesse tempo aí, estudando e tentando aplicar algumas ferramentas que a gente aprendia ali, do que eu já tinha ouvia muitas pessoas, né? Já atendia pessoas, então, vindo lá de trás, o que acontecia, e eu falava assim, eu não quero que isso aconteça com meu filho. Eu quero que o meu filho seja inteligente emocional, né? E aí, depois que eu fiz psicanálise, eu comecei a fazer alguns cursos e hoje até faço uma especialização em neuropsicanálise e comecei a fazer várias capacitações em feridas emocionais, validação emocional, criança interior. Então, cada curso específico voltado para essa área de mente humana, trabalhando com crianças, mas também com adultos. Em que momento que você pensou assim, eu posso usar isso com outras pessoas, eu posso ajudar outras mães a viverem o que eu estou vivendo com meu filho, a não deixar que os filhos dela passem por todas as feridas e maltratos emocionais por falta de conhecimento? Que momento que você teve esse... Então, eu tive a minha segunda filha, ela vai fazer 3 anos, e eu já estava vindo, assim, muitas pessoas sempre falavam, por que você não compartilha a educação que você dá para o seu filho? Porque é muito ouro, é muito preciosa a forma como você educa ele. E não pode ficar esse conteúdo dentro de você, né? E eu tinha vários textos, às vezes eu escrevia alguns textos no Instagram, contando ali um pouco da minha história, mas algo bem pessoal, mas sempre com uma pitada de uma indicação, né? Tipo assim... É pessoal, mas com conhecimento fale externo. Um pouquinho, aplique, né, isso com o seu filho, bem subliminar a mensagem. E eu comecei a ouvir muito isso. E aí eu tive a segunda filha, que foi bem na pandemia, né? E logo depois, 3 meses depois, eu tive um parto bem complicado, um pós-parto, assim, que um outro momento a gente conversa sobre isso. Mas eu vivi como esse tempo, assim, de viver esse despertamento, é uma coisa que eu falo que é como se eu tivesse ressurgido das cinzas, sabe? Entendi. Eu vivi algo muito difícil ali de processar, porque eu já estava com toda essa trajetória, essa caminhada, e aí acontece como se fosse um bloqueio ali no parto, e parecia que eu tinha esquecido tudo que eu aprendi.
Entendi. E aí 3 meses depois que meu cérebro estava voltando a processar as informações, eu tive um sonho e Deus foi bem claro comigo nesse sonho e ele falou assim, me deu 5 perguntas. E aí quando eu acordei de madrugada para amamentar, nossa, parece que eu tive um sonho, né, tão claro, e eu comecei a conversar com Deus e eu falei assim, não me deixa esquecer as perguntas do sonho. E ele me lembrou e eu anotei no meu celular, né? Porque quando a gente tá amamentando, o celular tá ali, vai olhar, né? Aproveita. Vida de mãe, sim. E aí eu anotei aquelas perguntas e eu falei assim, como é que eu vou começar se eu não tenho nada? E ele me disse, como não tem nada? Eu te dei tudo. Começa com o que você tem. Sim. Nossa. E aí eu chamei 4 amigas, peguei um livro que eu já tinha lido e falei, vamos ler esse livro. E aí começamos assim, fiz com elas, vocês vão ser minha cobaia. Tem que ser, a gente chama de piloto. Elas foram o seu piloto. O meu piloto foi com as minhas amigas, 4 amigas. Só que esse livro é muito confrontador para quem não viveu aquela cultura, né? E quando nós encerramos, logo alguém tinha falado para alguém. E aí o meu marido, que é um cara comunicador nato, expansivo e pastor, então já tinha ido para alguns lugares e acabou conhecendo uma pessoa que seguia a gente no Instagram e ele conversou algo ali, ele falou, minha esposa pode te ajudar. E aí veio... Aí surgiu a primeira turma. De fato, uma turma, né? Que não era mais ali as minhas amigas. E aí até uma dessas amigas que fizeram no início, ela, no piloto lá, ela fez de novo, sabe? Elas até se tornaram staff desse projeto. Que legal. Né? Hoje elas são staff. Como é o nome desse projeto? Mães Intencionais. Mães Intencionais. Pessoal, sigam lá no Instagram, @Mães Intencionais, para vocês conhecerem o projeto e tudo que ele engloba. A Giovana, ela grava uns vídeos, né, falando, respondendo caixinha de pergunta. É cada pergunta cabeluda que ela responde lá, mas que é dúvida de praticamente toda mãe, né? Que a gente não nasce com... O filho nasce, mas não vem com manual. Isso. É muito difícil. E cada fase, menina, é um desafio diferente. Quando a minha filha era bebê, eu tinha o desafio de manter ela viva. Porque eu tinha 22, 23 anos, mas assim... Eu não tinha... Hoje em dia eu vejo, gente, eu não tinha condição nenhuma de ter um filho naquela época. Mas eu me dei bem, porque ela tá com 12 e sobreviveu, então tá tudo certo. Tá tudo bem. E cada fase é um desafio diferente, né? Aquela fase do desfraude, a fase da alimentação, né? Aí a fase da começar a falar o porquê, porque tem hora que você fala, por favor, não quero mais perguntas, não pergunto mais nada. E agora eu tô na fase da adolescência, que é uma fase totalmente nova, né? Ao mesmo tempo que ela é minha amiga, eu tenho que manter aquela distância, eu sou tua mãe, né? É uma fase bem complicada, todas as fases elas têm a sua dificuldade, mas, né, quando a gente tem uma pessoa, como você se propõe a fazer, que ajuda a instruir, que traz tudo meio que mastigado, né? A gente não tem que descobrir nada na louca, como aconteceu comigo, que eu fui descobrindo ali na hora, é muito mais fácil, né? Eu digo que se torna mais leve a caminhada. Exato. Sabe? A educação de filhos, ela não precisa ser pesada. Mas para que ela não seja pesada, Ana, nós temos que viver esse despertamento, sabe? Então hoje eu vejo, a gente está aí com 8 turmas, né? Agora a gente está indo para a 3ª turma presencial. E todas essas turmas a gente tem um cuidado de colocar um número pequeno, 10 pessoas por turma. Por quê? Esse foi o número que Deus me deu, assim, sabe? Junto com a minha parceira, que é uma livraria onde eu dou as aulas lá, né? Que é a Santa Casinhola. O presencial. Eu ensinava no online, antes online ao vivo, que eu ministrava as aulas, e hoje agora migrando para o presencial, mas com projetos de ter os dois, sabe?
Então, por que Deus nos deu esse número? Porque até 10 a gente entende que é necessário compartilhar. Porque as mães têm dúvidas que numa turma de 200 alunos... Às vezes não tem coragem de Não falar. tem coragem. Porque esse tema, ele é muito desafiador. Sim. Eu já ouvi coisas do tipo assim, inclusive eu tenho uma caixinha de perguntas assim, não sei se você viu. Eu não preciso fazer teu curso, porque eu sei, eu sou mãe, eu sei o que é melhor para o meu filho. E realmente, a mãe sabe o que é melhor para o filho. Sim. E eu falei assim, eu respondi para essa pessoa e eu respondo para qualquer pessoa que me pergunta. Eu não vou lá dizer como você tem que educar seu filho, porque as pessoas são únicas. Sim. O que a Ana carrega é diferente do que o que a Giovana carrega. Nós viemos com um DNA único. Só que o que acontece? As ferramentas tornam a caminhada mais leve, até o desafio. É desafiador educar filhos? É desafiador. É um treinamento constante. A gente tem que entender que eu estou treinando pessoas. Então eu começo a trazer uma mentalidade de não manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? Mas eu estou treinando aquela criança a lá na frente ela saber que os desafios da vida vão vir, né? A própria Bíblia diz isso, que no mundo nós teremos aflição, mas se a gente tiver bom ânimo, o que significa bom ânimo no grego? Se você tiver uma boa alma. Então, o que é uma boa alma? Você já viu pessoas almáticas? Que tá o tempo inteiro, né? Só reclamando ou só brigando, sofrendo. Então, quando eu tenho uma boa alma, é o quê? Nada mais é que inteligência emocional. Sim. Se eu tiver inteligência emocional, eu vou saber passar por desafios, eu vou sofrer, claro que eu vou sofrer. Nós somos humanos, não somos máquinas. Mas o que acontece? Se torna leve, eu não preciso carregar mochilas pesadas do tipo... Carregar pedra, né? Carregar pedra. E você une os conhecimentos da psicanálise com princípios bíblicos, né? Com princípios cristãos. Faz toda a diferença, porque se você traz só a psicanálise, você vai cuidar só da parte da criança ferida, dos traumas, das dores, mas a Bíblia, ela te traz o princípio, é como você não errar, como você seguir o caminho de Deus, o caminho do bem, aprender a honrar os pais, aprender a viver como uma pessoa boa, né? Porque assim, tem muita gente que é uma pessoa boa, mas não segue os princípios da Bíblia, então acaba errando em alguma coisinha. E uma criança que ela aprende, né, que ela é criada com a atenção da psicanálise e com os princípios bíblicos, não tem como se dar errado, né? Vamos combinar que a junção disso, a tendência é que dê muito certo. Sim, porque eu creio que nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes, nós cuidamos só do corpo, né? Temos uma alimentação super saudável, vamos na academia, que também é bom para mente, né? Vai no médico regularmente e tá sempre bem, né? Mas a alma e o espírito, né? Deixa a desejar. Exato. E aí é como esse curso, esse livro que tá nascendo, né? Ele nada mais é do que trazer esse entendimento de corpo, alma e espírito. Saber que se a minha alma precisa da nutrição, precisa. O meu corpo precisa da nutrição, precisa. Mas o meu espírito também precisa, né? E quando eu entendo, eu digo lá no primeiro capítulo, inclusive, eu falo sobre a essência humana. A essência humana, a base da nossa pirâmide, da essência humana, cientificamente falando, é o amor. Mas quando eu trago o fundamento bíblico, é o quê? É o amor. Né? Então eu estou unindo a ciência, cuidando da alma daquela criança, e eu estou cuidando do espírito. E quando eu entendo que o amor é a fundação, é o fundamento para treinar meu filho num caminho de amor, que é o fundamento, liberdade, honra, você treina e você educa e você ama e você ensina, entendeu? É muito diferente é algo de dentro para fora. É diferente do que nós aprendemos e ensinamos, que nós precisamos controlar os nossos filhos, controlar o que? O comportamento. Errou é punido.
Não, os meus filhos, eles são livres de punição, mas eles aprenderam a escolher, eles estão num estágio de escolhas. Então, uma que tem 2 anos e 10 meses, sabe escolher de acordo com a idade dela. E eu digo e o outro que tem 7, caminhando para 8, agora mês que vem, ele sabe que ele pode escolher. Ele pode escolher mal, inclusive. Entendi. Mas ele não vai ser punido por isso. Porque eu digo que nós, como pais, não precisamos punir. Sabe? Porque tudo na nossa vida tem uma consequência. Sim. Só que essa mensagem de consequência também não pode ser usada como punição. Do tipo, olha, você tá vendo que a tua escolha... sabe? E de que forma, então, que ele vai aprender que aquela não foi a melhor escolha? Eu creio muito nessa questão da consequência. Mas isso não é colocado mesmo como uma punição. Então, assim, hoje, vou trazer um exemplo aqui de uma escolha que talvez seria ruim, mas ele estava escolhendo. Ele tinha que fazer caligrafia e ele não queria fazer. Eu falei, você pode escolher não fazer, e quando você for entregar para a sua professora vai ver que a sua tarefa não foi concluída. Ele prontamente falou o quê? Não, eu não quero ir sem entregar, mas eu não quero fazer, entendeu? Escolha. Então ele escolheu, ele foi lá, o pai dele foi e falou com ele, ele falou assim, como é que eu faço aqui e tal, né? O pai dele deu a instrução. Veja que ele não controlou, eu não falei vai fazer e acabou. Não, você pode escolher não entregar. Mas você vai ter a consequência. E em nenhum momento falar, consequência vai ser... Eu explico para eles sobre consequência negativa e positiva, né? Mas é ele sempre que vai escolher se ele quer isso ou não. Por exemplo, na hora do almoço, não quer almoçar agora? Tudo bem. Mas a hora que você tiver fome, você vem e come a sua comida. Eu não vou substituir aquilo por doce. Entendi. Quando nós temos o hábito de somente no final de semana eles têm acesso a telas e doces. Então, ele tem escolha, mas ele tem limite. Entendi. Que precisa ser respeitado para não entrar na permissividade. Porque a permissividade é tão nociva quanto o controle. Na verdade, a permissividade é um falso controle. Entendeu? Parando para pensar, realmente faz muito sentido. Por quê? Porque a mãe controladora, ela cria robô. Posso tirar a blusa, coloco a blusa, eu falo daquele filme, põe casaco, tira casaco, põe casaco, sabe? É mais ou menos isso, né? Do tipo, posso comer? Tem que comer o prato inteiro, porque se não comer, muda o tom da voz e o dedo vai, sabe? Então aí você tá vivendo uma comunicação, você tá aprendendo com a sua mãe ou o seu pai uma comunicação agressiva e a pessoa que é controlada hoje, no futuro vai te controlar. Então, eu ouço várias mães falando assim, meu filho cresceu e ele tenta me controlar. Ou ele é uma criança e tenta me controlar. Por quê? Porque provavelmente eu controlei a vida inteira ele. Então são perguntas que eu me faço todos os dias. Entende? O comportamento dele está assim, porque será que eu estou tentando controlar? Porque pra gente ir pro controle é muito fácil, porque nós fomos criados assim, a sociedade é assim. E quebrar esse ciclo, né? Porque a nossa mãe, a mãe da nossa mãe, a mãe da mãe da nossa mãe criou a gente, né? A gente chegou onde a gente tá com essa, faça o que eu tô mandando porque eu sou tua mãe. Sim. Na minha casa você me obedece. Isso. Aqui sou eu que mando. Isso. Vá arrumar sua cama porque eu que mando. Entendeu? Você não tem aquela... não, faz muito sentido.